Olá, hoje eu vou falar de uma coisa que aparentemente parece até meio simplista, né? Falando do que é doença. À primeira vista todo mundo vai dizer, mas afinal de contas todo mundo sabe o que é uma doença? Qualquer pessoa pode escrever, por exemplo, o que é diabetes. Agora a Covid-19 está tão na mídia que qualquer um consegue dizer quais são os sintomas, qual é o agente causal, eventualmente até falar da epidemiologia dessa doença. Mas é fácil falar das doenças e descrever doenças individuais. A gente tem até uma classificação internacional de doenças. O problema é que definir o que é uma doença, o que constitui a coisa que essa classificação classifica, nem ela própria define. Né? Não existe uma página zero no manual dizendo doença é dois pontos. Isso é uma coisa que começou a me chamar a atenção, né? Ainda como estudante de medicina, e mais tarde, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado. O papel central, me chamou a atenção essas duas coisas. Em primeiro lugar, o papel central que a doença ocupa no pensamento médico, na teoria e etc. E por outro lado, a indefinição, a inexistência de uma definição clara, né, que faz com que ela seja implícita. E aí, da minha dissertação de mestrado, isso gerou uma questão que eu fui explorar com mais profundidade na minha tese de doutorado, que foi sobre a AIDS, né? Quer dizer, eu resolvi estudar como é que uma determinada categoria diagnóstica foi criada como um exercício para tentar ver se seria possível abstrair como elas são criadas de uma maneira geral. E eu escolhi a AIDS porque eu achei que seria mais fácil, na medida que era uma coisa mais recente, né? Isso na época que eu comecei a pesquisa, eu teria acesso mais fácil às informações. Se eu fosse trabalhar com alguma doença que foi definida no momento anterior da história, eu teria mais dificuldade, necessidade de recorrer a arquivos históricos que talvez não tivessem tão acessíveis. E essa facilidade foi meio ilusória. O número de textos que eu acabei tendo que trabalhar foi enorme, mesmo restringindo só um período entre 1981 e 1987, e só trabalhando com textos que falavam de causas, deixando de lado qualquer coisa sobre o tratamento. No final das contas, eu fiquei com cerca de 500 títulos que eu analisei para a minha tese. Né? Ela mais tarde foi publicada como livro, esse livro aqui. E para fazer essa reconstrução, então, do que eu pensei, tem duas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, um conjunto de referências históricas que eu trabalhei, começando com Foucault, né? O texto clássico dele, chamado Nascimento, Naissance de la Clinique, publicado em a versão em português, O Nascimento da Clínica. Um artigo muito interessante de um historiador também da medicina, chamado Mirko Grmek, radicado na França, que ele escreveu um artigo em 1995 chamado Le Conseil des Maladies, Histoire de la pensée médicale en Occident, que é o conceito de doença, a história do pensamento médico no Ocidente. E mais tarde, já depois de ter feito a tese, quer dizer, na verdade esse artigo do Grmek eu li depois, mas consolidou algumas coisas que eu já tinha visto, mas eu modifiquei um pouco e acrescentei coisas a esse meu modelo, após ter lido um livro de Jeremy Green, chamado Prescribing by Numbers, Drugs and the Definition of Disease, que também me trouxe uma série de informações muito interessantes que eu vou procurar descrever agora. E do ponto de vista metodológico, além de toda uma discussão sobre filosofia da ciência, teve uma categoria para mim que foi fundamental também de Foucault, que ele descreve num livro dele chamado L'Archéologie du Savoir, traduzido em português como Arqueologia do Saber, que é a ideia de formação discursiva. Que, para tentar colocar de uma forma muito resumida, ele fala o seguinte: as ciências, de uma maneira geral, elas trabalham com objetos que se modificam ao longo do tempo. Se a gente não está trabalhando com uma visão essencialista da ciência, esse objeto está sendo criado e recriado a cada instante. Então, como é que eu posso dizer que se trata de uma mesma coisa? Ele vai fazer uma série de exercícios nesse livro, né? Várias categorias dadas que ele tenta utilizar, ele mostra das limitações que elas tentam fazer. Eu vou criar minha categoria, que ele chama de formação discursiva, e que ele diz o seguinte: são elementos do discurso que são mutáveis, mas são mutáveis segundo regras, essas regras sim que são imutáveis. Então os processos de transformação do conhecimento na ciência, eles seguem um conjunto de regras mantidas ao longo do tempo, embora esses objetos estejam se modificando. E o meu ponto de partida era esse, de pensar a doença, né, a categoria doença, como uma formação discursiva. No caso específico, falando da AIDS, né, quer dizer, ela quando surge não tem nome, e falar que era AIDS desde aquele momento seria uma forma, do ponto de vista histórico, pelo menos, anacronismo, né, quer dizer, então chamei de uma formação discursiva que começa falando de uma ocorrência inesperada de casos de pneumocistose e sarcoma de Kaposi em um grupo de homens homossexuais jovens previamente saudáveis, e mais tarde vai ser criada essa categoria diagnóstica. E para descrever essa formação discursiva, eu recorri a uma ideia de eixos, né? Quer dizer, que aqui pegando também emprestado uma coisa já do Fleck, que eu descrevi em outro texto, com relação a
ao fato de que a gente tem um desenvolvimento teórico aqui que, ao contrário das trajetórias científicas em que a gente observa uma série de revoluções, embora elas até existam dentro das disciplinas da fisiologia, etc., você vai ter também revoluções cunianas, a gente poderia falar disso, mas do ponto de vista do conhecimento médico também tem um aspecto de acumulação, quer dizer, coisas... O fato de você incorporar novas dimensões não quer dizer que as anteriores tenham sido superadas. E eu, em função de momentos diferentes, eu procuro descrever eixos que foram sendo acrescentados ao longo do tempo e que vão criando, né, vão formando no seu conjunto o que seria uma estrutura, que eu chamei de estrutura das doenças. Né? A partir então do conceito de formação discursiva, eu me propus a tratar a ideia de doença como uma formação discursiva que vai agregando elementos ao longo do tempo e que esses elementos vão constituir uma série de eixos e que vão ser caracterizados em função de várias coisas. Quer dizer, cada eixo desse tem uma disciplina que é característica, que eu chamei de disciplina tipo, uma categoria central, uma definição própria de doença, um método característico e um período histórico onde ele se origina ou se consolida. E uma outra referência importante, né, quer dizer, agora para começar a falar, é um texto do Foucault que foi publicado num livro, uma compilação de vários textos curtos, chamado Microfísica do Poder, o nome do livro, e o artigo específico chama O Nascimento do Hospital. Aqui só um parênteses históricos, tem uma importância muito grande para alguns de nós, porque isso é uma conferência, na verdade é a transcrição de uma conferência que Foucault fez no então anfiteatro central do antigo hospital, chamado então de Hospital de Clínicas da Universidade do Estado da Guanabara, que atualmente é o anfiteatro Ney Palmeiro do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Né? Essa foto mostra esse momento histórico. Então, começando nesse ponto, né, quer dizer, Foucault vai chamar a atenção como é que ocorre a ocupação do hospital pela medicina a partir do século XV, primeiramente a partir dos hospitais militares e posteriormente se expande para outros. Né? O hospital não era um lugar de cura, ele era um depósito, era um lugar onde os indesejáveis, aqueles que estavam morrendo, eram colocados. E é a partir desse momento que vai havendo essa reorganização e que vai havendo a possibilidade também de organizar o próprio espaço geográfico do hospital em termos daquilo que estava sendo internado. Né? Foucault fala que nesse momento é uma estruturação de uma medicina, de uma lógica clínica muito emuladora da teoria classificatória de Linneu, em que eu vou ter o que ele chama de medicina das espécies, em que eu vou ter, por exemplo, uma enfermaria só para pessoas que têm tosse, uma enfermaria para pessoas que têm febre, e que basicamente nesse momento, né, quer dizer, vige, isso já vem de antes, o eixo que eu chamo de semiológico, né, que é caracterizado pela clínica, a categoria central é de caso, a doença é definida como uma gestalt semiológica, né, quer dizer, e tipicamente a partir do método indiciário observacional, quer dizer, essa coisa da observação à beira do leito, que o próprio nome clínica vem disso, né, que vai ter seu auge no século XVIII. Posteriormente, né, a introdução, a publicação em 1761 de um livro que é talvez o marco zero para uma disciplina que vai ser chamada de anatomia patológica, né, de Morgagni, um autor italiano, que se chama, traduzindo em latim, o título seria da sede e causa das doenças. Esse livro é extraordinariamente bem recebido pela medicina francesa da época, que estava à frente do desenvolvimento, né, pela questão do hospital e tudo, que ela estava se beneficiando de transformação do próprio ensino. E o surgimento da anatomia patológica vai ser o que o Foucault descreve no Nascimento da Clínica. E aqui a gente vai ter um novo eixo, que vai ser o eixo morfológico, caracterizado pela anatomia patológica, que é a categoria central da lesão, uma doença definida como expressão de lesões a partir de um método descritivo. E essa transição vai ser operada no final do século XVIII para o século XIX. O Foucault enfatiza bastante o papel de Marie-François Xavier Bichat, né, que ele fala, que ele cita em vários momentos no texto, inclusive uma frase célebre, né, que ele fala que você pode ficar anos à beira do leito coletando informações e que no final tudo que o médico vai ter são dúvidas, mas abram-se alguns cadáveres e as dúvidas se dissipam. Já Grimeck enfatiza muito mais o papel de Laennec, René Théophile Hyacinthe Laennec, que nasceu em 1788 e faleceu em 1826, que teria feito muito mais necrópsias e teria sido muito mais importante do ponto de vista do desenvolvimento da disciplina. Segue-se um outro momento, né, posterior a isso, onde
há uma disputa entre duas visões sobre a causalidade das doenças, uma que atribui alterações do próprio organismo, e que o grande nome vai ser de Claude Bernard, o pai da fisiologia experimental, ou da fisiopatologia experimental, melhor dizendo, nasceu em 1813 e faleceu em 1878, que previa essa ideia de que a doença ela é produzida a partir das condições internas do próprio corpo, digamos assim. E a teoria microbiana, que fala que a doença vem de uma invasão do exterior a partir de micro-organismos, o grande nome Louis Pasteur, nascido em 1822 e falecido em 1895. De alguma forma, essas duas teorias acabam se articulando, né, dentro de uma grande perspectiva que predomina, de qualquer forma, do ponto de vista da ideia de explicação da ocorrência de doenças. Um marco importante é o da fisiopatologia. A categoria central é de causa, a doença é definida como processo, um método característico é experimental, e ela vai começar a se estruturar a partir da segunda metade do século XIX. Nesse mesmo período, a anatomia patológica também vai ganhar em profundidade. Enquanto que Morgagni falava de órgãos, Bichat falava de tecidos, Rudolf Ludwig Karl Virchow, um nome muito importante tanto para a patologia quanto para a medicina social, vai desenvolver a ideia, né, de procurar patologia nas células, né, aprofundando cada vez mais esse olhar médico. Então essa é outra característica desse processo de desenvolvimento, que a ideia de lesão ela vai sendo cada vez mais localizada no que tem de mais micro, né? Já no século seguinte, um outro marco importante, aqui já recorrendo a Mac, é o trabalho de Archibald Edward Garrod, que nasceu em 1857 e faleceu em 1936, que publica em 1902 um artigo descrevendo a alcapitonúria com o conceito de erro inato do metabolismo, né? Quer dizer, é um primeiro momento também de desenvolvimento dessa ideia de alteração da doença está localizada no próprio metabolismo, né? Nas operações físico-químicas do organismo. Mais uma vez aprofundando essa ideia. Um outro marco importante nessa sequência, né, de desenvolvimento desse método experimental é o trabalho de Linus Pauling, que nasceu em 1901 e faleceu em 1994. Um homem interessantíssimo, teve dois prêmios Nobel, né? Um de Química em 54, outro prêmio Nobel da Paz em 62, posição antivírus antinuclear. E ele vai trabalhar sobre a anemia falciforme. E essa história é interessante, né? Quer dizer, a primeira descrição formal da anemia falciforme é feita em 1910 por James Herrick. Em 48, Pauling demonstra, a partir do uso da eletroforese, que a hemoglobina da falcemia ela é quimicamente diferente da hemoglobina de uma pessoa que não tem falcemia. Em 1956, Vernon Ingram mostra que há um único aminoácido, só uma mudança num aminoácido na sequência dessa proteína, diferencia as duas. E em 1979, Richard Flavel vai publicar um artigo mostrando um gene, né, mapeando exatamente o gene que é responsável por essa alteração. Né? Então aqui a gente tem mostrando o desenvolvimento de toda uma cadeia que consegue chegar na intimidade, né, do DNA para mostrar a origem das doenças. O meu modelo terminava aqui originalmente, né? Quer dizer, nessa parte aqui do eixo explicativo. Mas aí depois da leitura do texto do Green, do Jeremy Green, me chamou a atenção para uma coisa, né? Ele vai pegar a descrição ao mesmo tempo da criação da primeira droga com efeito antihipertensivo, né? De uso regular, que foi um diurético tiazídico, em paralelo ao desenvolvimento do primeiro grande estudo epidemiológico, o Framingham Study, que começou em 1948, e na verdade continua talvez até hoje, né? São várias gerações de estudantes, que pela primeira vez cria um diagnóstico estatístico, né? Quer dizer, se falava em hipertensão maligna, distinguir de uma hipertensão benigna, mas a partir do estudo estatístico que mostrava que pessoas que tinham uma pressão arterial acima de um determinado valor, que foi determinado a partir de um estudo epidemiológico, havia um risco maior de desenvolvimento de doença cardiovascular. E a partir daqui, a gente tem a incorporação de novo eixo, e isso eu só fui explorar mais tarde, né, que eu chamo do eixo epidemiológico, que a disciplina típica é epidemiologia, a categoria central é de risco. A doença passa a ser definida por esse risco significativo, quer dizer, eu tenho um parâmetro numérico que, ultrapassando uma determinada barreira, passa a representar um risco significativo de maior adoecimento, ou de óbito, enfim, ou de deterioração da situação de saúde, que é caracterizado por um método observacional, mas com utilização bastante intensiva da estatística, que começa a se desenvolver a partir da segunda metade do século XX, né?
E para terminar, né, quer dizer, eu queria, não posso deixar terminar de falar numa discussão sobre doença sem mencionar o papel de Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, né? Carlos Chagas, que foi uma pessoa absolutamente brilhante, um marco para a ciência brasileira, e que foi o primeiro e até hoje o único cientista na história da medicina que descreveu completamente uma doença infecciosa. Ele descreveu o patógeno, que mais tarde vai ser chamado de Trypanosoma cruzi, o vetor, os triatomíneos, os hospedeiros intermediários, né, animais, tipo tatu e vários outros, e as manifestações clínicas da doença e a epidemiologia, né, um feito notável, publicado em artigos a partir de 1909. E com isso eu queria encerrar aqui nessa minha exposição essa tentativa de definir, de capturar o que seria então a estrutura da doença no pensamento médico. Mais uma vez eu queria agradecer quem assistiu até aqui, né? Se vocês gostaram, cliquem no gostei ou like, como isso estiver identificado, e se inscrevam no canal, e peço ajuda para vocês a divulgar esse trabalho. Um abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.